Olá, amigos, estamos em São Paulo, na Escola Paulista da Magistratura. E entre os palestrantes do evento, palestra sobre sustentação oral, o advogado e desembargador aposentado, Carlos Biasotti. O senhor poderia fazer uma pequena explanação do que o senhor fez na sua brilhante palestra, o senhor que sempre enfoca a importância da língua portuguesa como ser a correta sustentação do advogado? Boa noite. Realmente, como expressão da vontade da classe, tenho a honra de comparecer hoje a esse evento, discorrer sobre o tema que é palpitante para os advogados, a expressão verbal, a palavra como arma de atuação. Sem uma palavra adequada, correta e que exprima um objeto superior, não haverá o advogado de conseguir os seus intuitos na profissão. Em má linguagem não é possível encontrar o bom direito. É mistério que o advogado se exercite, que conheça não apenas a excelência de ideias, senão ainda a correção da forma, porque a sua atividade consiste em requerer, impedir, e haverá de fazê-lo de forma adequada, atendendo sobretudo aos padrões linguísticos. Deve ter sempre para si, o profissional, que ele se exprime de acordo com a norma culta, que é uma linguagem superior. Não poderá abastar a linguagem no vil calão. Isto, evidentemente, é forma. Ele não poderá, entretanto, trazer perante o tribunal para que examine o pleito apenas a substância se a forma não estiver adequada, se não corresponder a esse rigor de pedir por forma correta, expressa e concisa. Enfim, para o advogado que tem na palavra o instrumento de luta, é de toda importância que ele aprimore a cada dia que passe, sempre esse seu cabedal de conhecimentos, através ou da leitura, da audiência de programas, da presença em salas de audiências, que são verdadeiras academias de ciência jurídica, porque aí se aperfeiçoe no vernáculo. É uma forma, é um dever que tem o advogado de sempre alicerçar as suas petições com a expressão correta. Doutor Carlos Biasotti, o senhor falou muito bem na questão do advogado conhecer todo o processo, né? Ainda que ele tenha pouco tempo na sustentação oral, a importância do advogado de conhecer o processo é inegável. Agora eu queria que o senhor me fizesse uma explanação na questão de quando o advogado tem várias teses, pouco tempo para fazer a sustentação e que ele não possa deixar de falar o que ele tem que argumentar para os julgadores e que também não possa estourar o prazo e também não possa cansar o julgador. Tudo isso acho que tem que ser avaliado na hora da sustentação oral, né? Existe, na verdade, uma hierarquia de valores ou axiológica naquilo que o advogado possa apresentar como forma de defesa. O advogado ele não vai apresentar a condição do réu, não vai preocupar-se se é inocente ou culpado. A condição dele é defensor dos direitos legais. E para proceder à defesa de um réu em processo comum, ele atenderá ao que constitui, de fato, o direito maior daquele que está sendo processado. O reconhecimento ou da inocência, ou de uma tese discriminante, de legítima defesa, do exercício regular de um direito, do estrito cumprimento do dever legal. O advogado que pleiteia, ainda que seja a redução da pena, está provendo a defesa do seu constituinte, se porventura mais lhe permitir a prova. É claro que para o magistrado tudo lhe deve ser provado. Não basta alegar. É mistério que o advogado faça com talento e com base na prova que foi recolhida sob o prisma do contraditório. O contraditório exige o equilíbrio entre as partes de acusação e de defesa. Aquele que pretende extrair dos autos a verdade processual, talvez não o alcance. No entanto, a verdade material é somente essa que o processo permite. O advogado, entretanto, nunca poderá deixar de, utilizando-se dos recursos de inteligência, do seu talento, da sua arte, de socorrer-se de todas as regras, de todas as teses juridicamente possíveis. Uma delas, da própria inexigibilidade de conduta diversa,
isto é, o réu nas circunstâncias em que foi colhido na prática do ilícito, não poderia obrar diversamente. Se ele o sustentar com essa felicidade, com bravura e com algum argumento ou prova dos autos, ele estará provendo a boa defesa do seu constituinte. Carlos, só para finalizar, para não atrapalhar mais a palestra do Carlos Biasotti, doutor Eugênio Malavasi, o senhor escreveu um livro sobre tributo aos advogados criminalistas. E o senhor também mencionou a questão da educação, que é importante ao advogado, antes mesmo de sentar nos bancos da faculdade. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse livro e por que da escolha de alguns advogados especiais. Tenho certeza que nos longos anos que trabalhou como magistrado, como desembargador, o senhor conheceu vários advogados. Qual foi a seleção, qual foi a sua forma de escolher os advogados para estarem no seu livro? Realmente corre impresso um livro debaixo desse título, Tributos aos Advogados Criminalistas. Temos para todos os trabalhos a seguinte expectativa, ou antes uma perspectiva. É possível que hoje o advogado se inspire nos grandes vultos do passado, aqueles que entrarem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e puderem ver à esquerda, no átrio, no saguão, o busto de Rui Barbosa, Dante Delmanto, Augusto Covello, esses certamente saberão que aí está a galeria do passado, como os grandes nomes, os grandes valores, os grandes talentos e expoentes da classe dos tribunos do júri. Esses honraram a toga, a beca e realmente foram profundos conhecedores da língua e do direito. O passado pode servir-nos como inspiração. Há, na atualidade, advogados eméritos, advogados distintíssimos. Há os que faleceram há pouco, grande Raimundo Pascoal Barbosa, Valdir Troncoso Pérez, que foi o príncipe dos advogados do júri. Há outros que sobrevivem, e oxalá Deus lhes prolongue generosamente os dias felizes para que possam servir de paradigma, de padrão e modelo e emblema para todos nós. Eles procuraram não apenas conhecer o direito, viveram honradamente como homens, procuraram, enfim, na prática, traduzir aquilo que era expressão dos juristas de outrora. O grande Ulpiano, quando teve de escolher para a posteridade as primeiras lições do direito, aí encontrou alguns preceitos. O primeiro deles, viver honesto, viver honestamente. Sum cuique tribui, dar a cada um que lhe toca e não lesar a ninguém. Quer dizer que a preocupação da defesa do direito não pode excluir nunca. Antes reclama que ela exista, essa vida superior de ética, de condução ilibada. Só aí se encontra o grande tribuno, o grande advogado. Dr. Carlos Biasotti, parabéns pela palestra. Tenho certeza que a advocacia recebeu o Dr. Carlos Biasotti de braços abertos pela conduta que foi na magistratura, no Tribunal de Justiça e agora, com certeza, brilhantando os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela sua entrevista e parabéns pela palestra mais uma vez e pela recepção na Escola Paulista da Magistratura. Agradeço-lhe muita gentileza, a preocupação de colher essas informações. Faço votos pelo seu bem-estar permanente e um voto de louvor pela gentileza em ter vindo a São Paulo, à Escola Paulista da Magistratura, para registrar aos colegas, aos ouvintes, o que se passou nessa sala, ou como forma de exposição doutrinária, ou como maneira de aprendizado dos alunos, preocupação de acrescentar os cabedais de ciência. E também agora aparece o doutor Eugênio Baliano, notável advogado, distinto colega e uma presença muito grata para todos nós. Obrigado, lhe digo eu, pela gentileza da coleta dessas impressões. E a você, nosso telespectador, vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, voltamos já.